Bem-vindos, queridos alunos, alunas, a todos aqueles que até o momento me acompanharam, refletiram comigo. Nós vamos nos encaminhando para o finalmente, para o final, para o ponto crucial, onde nós colocamos ali a análise da política. Estamos já percebendo, estamos conscientes disso, de que política abrange muitos conceitos até mesmo complexos. É difícil você imaginar e associar a política, por exemplo, com felicidade, com bem comum, e envolve tudo isso. Ou seja, política é mais do que eleger um representante. É perceber se essa eleição e se esse representante estão cumprindo com suas funções, com suas obrigações, se eles de fato estão trazendo felicidade, se o povo está feliz, se nós estamos atentos ao bem comum, se os nossos direitos universais e os nossos direitos humanos estão sendo mantidos e preservados. Trouxe para vocês hoje aqui, para a gente arrematar esse assunto, um filósofo alemão muito conhecido também, amado ou odiado, mas precisamos falar dele, que é o próprio Karl Marx, que também vai fazer uma leitura política do mundo. Ele faz essa observação política, fazer leituras do mundo, análises do mundo, fazer reflexões sobre a sociedade em que nós estamos, também é um exercício político. Porque quando nós fazemos isso, nós somos indagados a questionar, a refletir e a pensar. Trago para vocês, então, esse primeiro pensamento. O que o trabalho significa para você? Trabalho, às vezes, pode se tornar uma coisa pesada, uma coisa desagradável, ou pode se tornar uma coisa boa. Então, repare que nós temos aí uma série de fatores e uma subjetividade muito grande em torno do trabalho, e nós, então, nos inserimos dentro do pensamento do próprio Karl Marx, esse filósofo alemão. Bem, o Karl Marx, então, ele trabalha com a ideia filosofia, sociologia e economia. Ele tenta tematizar essas três perspectivas. Uma das suas obras mais conhecidas, né? Então nós temos aí o Manifesto Comunista, que vai propor aí, vai falar, se você quer conhecer um pouco mais, até para estabelecer uma crítica, ler essa obra é importante, porque vai falar da questão do comunismo. Vai então bem estabelecer ali a crítica ao capitalismo, trabalha com essa ideia de industrialização, vai tentar trazer para sua obra a realidade das fábricas, né, que precisa ser pensado, e vai defender então o trabalho das massas. Bem, primeiro, o Karl Marx ele começa a pensar no trabalho. O trabalho é o ponto crucial, é o centro da sua obra, pensar no trabalho. E ele vai dizer o seguinte, vai tentar entender o seguinte, que o trabalho é uma atividade humana que traz muita satisfação. Por quê? É a possibilidade de nós transformarmos objetos da natureza em produtos. Então, isso daí dá vida à nossa criatividade e à nossa produção humana. Ou seja, nós não estamos limitados à nossa natureza. Se você para pensar, quando uma abelha faz uma colmeia, ela sempre vai fazer do mesmo jeito. Sempre vai seguir do mesmo formato. Sempre vai fazer com aquilo que a natureza lhe deu. Nós, seres humanos, conseguimos usar o nosso trabalho e ir muito além daquilo que a nossa natureza lá nos fornece. Conseguimos construir prédios, casas diferentes, ou seja, nós conseguimos transformar a natureza com o nosso trabalho. É aqui que ele vai estabelecer a crítica ao capitalismo. Porque, no fundo, o capitalismo ele se torna um grande problema. Porque ele faz essa atividade do trabalho não mais uma perspectiva, uma atividade criativa, de ação humana, mas como uma fonte de lucro, uma fonte de renda. E é claro que o capitalismo, então, ele vai dividir a nossa sociedade entre trabalhadores e burgueses, o que ele vai denominar de proletários e burgueses. O burguês como sendo o detentor dos meios de produção e o trabalhador aquele que detém o seu trabalho, aquele que vende a sua força de produção. De um lado a gente tem lá os patrões, os burgueses. Os burgueses são donos do quê, professor? Das máquinas, das fábricas, da matéria-prima. E nós temos os detentores do trabalho. Quem são esses, professor? Os trabalhadores. Já que eles não detêm as máquinas, a matéria-prima, as empresas, eles conseguem vender apenas uma coisa, o seu trabalho. E nessa ideia de vender o seu trabalho, eles precisam se sujeitar, se alienar a receber aquilo que, no momento ali, o burguês lhe oferece. Ou seja, o seu trabalho se tornou
uma mera mercadoria, que eu vendo em troca daquilo que me querem pagar. E é claro, então, o Marx vai estabelecer uma crítica à propriedade privada, afinal, para ele a propriedade privada ela se torna um grande problema. Essa ideia de posse, essa ideia de pertencer, ter alguma coisa, ela faz com que as classes elas surjam, as classes elas se dividam. E é claro que isso daí vai gerar uma série de problemas que para o Marx nós já estamos nos inserindo. Bem, como eu já dizia, então, para o Marx, o trabalho ele vai se transformar em uma simples mercadoria comprada por aqueles que têm dinheiro e poder de compra. Se é uma simples mercadoria, eu também substituo. Então, se eu tinha um funcionário que trabalhava por 300 e agora eu tenho um funcionário que faz a mesma coisa por 100, eu substituo de 300 por 100. É muito lógico, isso é uma mercadoria para mim, que sou, de repente, lá o dono de uma empresa. Outra crítica do Marx é que os trabalhadores não têm acesso aos lucros. Eles têm acesso somente ao seu esforço, ao seu trabalho, mas a grande parte do lucro, o grande movimento do dinheiro, não pertence a eles, sendo que no fundo são eles que dão lucro, mas que não conseguem acessar aquele lucro. Ou seja, são vendidos por um valor alto, o produto que eles fazem é vendido por um valor alto, muito distante da realidade que pertence a esses proletariados. Então, basta a gente pensar, será que um montador de fábrica que coloca lá os pneus no carro, ele consegue no final do mês comprar o carro que ele ajudou a construir? A resposta é lógica, é claro que não. Porque aquele produto que ele criou é uma realidade muito distante da sua. Então, o Marx ele vai entrando nessa perspectiva própria, filosófica, onde ele tem a ideia de que os trabalhadores criam bens que contribuem para um mundo do qual eles não participam. Eles criam coisas, estabelecem, trabalham, usam do seu trabalho e criam coisas magníficas, das quais eles estão distantes, eles não conseguem usufruir. E é claro que o próprio Marx, então, vai propor uma solução para tudo isso. Aí a solução vem lá com o comunismo, se tornando uma solução. É quando os trabalhadores, então, eles tomam o poder, não existe mais Estado, não existe mais propriedade privada. O poder agora fica na mão dos trabalhadores, tá? Num primeiro momento. Então, a sociedade socialista ela passa a ser estabelecida. Não entendam, socialismo e comunismo não são a mesma coisa. O socialismo é um movimento de transição entre a tomada de poder e o próprio comunismo, aonde existe um determinado poder do Estado, mas que agora o foco é outro, e depois o comunismo. Se no socialismo existe um Estado ainda, como caráter intermediário, no comunismo ele já não existe mais. Tá? Então no comunismo não haveria Estado nem distinção entre as classes. Não haveria trabalhadores, empresários, não haveria proletariados ou lá os trabalhadores. As pessoas elas são iguais. Elas seriam democraticamente iguais. E os lucros, né, as empresas, as propriedades, elas seriam a propriedade de todos, sem necessariamente ser colocada como uma propriedade particular. Os trabalhadores eles não seriam mais obrigados a nada com a implantação do comunismo. Existe um sentimento de irmandade, segundo o Marx, no comunismo. Existe uma identidade de um ser social também no comunismo. E esse comunismo, então, ele resolveria o problema de classes, porque ele extingue as classes. Se não tem nada que pertença a ninguém, se tudo pertence a todos, eu não tenho mais, quem tem menos, porque todo mundo é dono de tudo. Logo, as classes, então, elas deixam de existir. E o Marx entende e vê no comunismo essa quebra dessa alienação. Alienação, no fundo, é uma falta de consciência. Ou seja, o trabalhador, o proletário, ele não tem consciência do que está acontecendo. Ele está alienado, ou seja, ele vende o seu trabalho por aquilo que lhe pagam. É por isso que o Marx ele convida os trabalhadores a lutarem e mudarem a situação que eles vivem.
Se eles lutam, a luta de classes é um fator importantíssimo para o Marx para que a história ela se transforme, para que a história mude. E ele vai dizer, se os trabalhadores, se os proletários não lutam pelos seus direitos, não lutam por aquilo que é importante, não lutam para que exista um bem comum, uma participação comum nos lucros, a história ela nunca vai se transformar. Como ponto de reflexão, nós poderíamos colocar como uma reflexão. Segundo Marx, a riqueza não é produzida pelo capital, mas pelo trabalhador humano, pelo trabalho humano. O que origina a ganância capitalista é a exploração dos trabalhadores. E essa exploração acontece sempre, não importa o valor dos salários. Você concorda com o pensamento de Marx, citado no fragmento? Atualmente ainda existe exploração de trabalhadores no nosso país ou na nossa sociedade? De que forma eles são explorados? E por que são explorados se existem leis que os protegem? De que maneira o Estado intervém na questão? Então convém a gente pensar, a gente estabelecer, a gente também entender que o Marx, querendo ou não, ele faz uma leitura política do mundo que precisa ser pensado, precisa ser refletido, precisa ser assimilado. Não dá para nós descartarmos o pensamento dele. Não estou pedindo aceitação, estou pedindo reflexão. Que vocês reflitam, que vocês pensem e tragam para dentro do dia a dia, para dentro do convívio, para dentro de nós mesmos, esse exercício político. Obrigado e até a próxima.